Então nós agora vamos para a produção de textos aqui com o Jadiel Pernambucarte, o seu professor, tá bom? Vamos ver aí nessa aula produção de textos, o que significa a produção de texto. Já está dizendo, né? Produzir o texto, ok? Fazer o texto pensar também e colocar a sua ideia num rascunho em prática, depois organizar, usar a melhor letra, tá bom? Que é muito importante para você produzir um texto. O primeiro passo, pessoal, é você saber o que vai dizer ali, tá bom? Saber o que vai colocar. Para você fazer um texto, você precisa ter argumentos. Quando você não tem argumentos, como é que você vai, digamos, viajar na questão do assunto, sem sair do assunto? Porque tem que ter no texto o começo, o meio e o fim. Aí você não pode, de forma alguma, lembrando desse detalhe na produção do texto, jamais usar no texto a sua linguagem coloquial, tá bom? Tentar falar da forma mais formal possível. Ter coesão e coerência. Ter clareza e organização. Você jamais pode fazer um texto solto. Quando você cai na situação de uma redação, e aí? E aí, a responsabilidade é enorme, você tem aquele tempo, são 30 linhas para uma redação. Meu Deus, como é que eu vou redigir a minha redação? E aí, é complicado, aí você tem que realmente, tem ali no rascunho, você pensa nos tópicos centrais. O que é o tópico central? O tópico frasal. O tópico frasal é aquela ideia principal do texto em cada parágrafo, sem sair do assunto. Evitar repetições, você tem que realmente usar a coerência. Evitar repetições. Se eu falo a palavra casa aqui, eu já vou falar residência aqui, já vou fazer lá, ali, entendeu? Eu não posso, de forma alguma, agora sem sair do significado do que eu falei. Vejam que eu falei casa, residência, lá, habitar, e não repetir a palavra casa. Então, por aí, tirando a repetição, é a melhor coisa que você faz, ok? Então, a nossa disciplina, eu coloquei aqui no computador, a nossa disciplina, ela estuda a construção, ou seja, a produção de textos, que nada mais é do que a reunião de palavras que compõem a língua portuguesa, com o auxílio da imaginação, gente. A criatividade, você tem que ser criativo para colocar aquele texto ali com coesão e coerência, ou seja, clareza e organização. E a partir daí, pessoal, eu vou o quê? Quando eu juntar as ideias na minha criatividade, eu vou formar um conjunto de parágrafos, tá bom? É isso aí. Sem esquecer do tópico frasal, como eu falei para vocês. Frases que formam um período depois de um texto completo. É isso aí. O texto, pessoal, é uma manifestação, tá bom? Da nossa escrita acerca de ideias de um autor. Quem é o autor? Sou eu. Ou o emissor, ou o locutor. Eles têm a missão de transmitirem mensagens, tá bom? Todo texto. Do grego, a palavra texto significa tecido. Ué, texto significa tecido, por quê? Aí a gente vai para a visão de dizer o que? Texto, tecido. Digamos que eu posso dizer que as palavras, cada palavra são os pontos, os fios, certo? E o texto completo é o tecido. Vejam aí. Cai bem, encaixa bem no significado da palavra texto. E é isso aí, eu vou deixar um desafio para vocês, tá bom? Para vocês procurarem fazer um texto aí. Vocês vão fazer um texto, eu quero um texto redigido aí, ok? Vocês vão fazer uma redação. O tema será Prevup, ok? Prevup sonhos vestibular. Prevup sonhos vestibular. São 3 palavras que formam uma frase, ok? Aí vocês vão falar eu vou colocar para vocês
Vou colocar 20 linhas, tá bom? Eu tenho aqui ainda no meu conteúdo a textualidade. Aí vem assim, ó. É a característica fundamental dos textos orais ou escritos, que faz com que ele seja percebido como texto, certo? Então, você tem um texto ali, aí ele tem aquela característica de texto, porque há uma diferença de uma poesia, né, para um texto realmente escrito com parágrafos, ok? Todos obedecem a uma certa métrica, ok, pessoal? Quando é percebido pelos interlocutores como todo articulado e que faz sentido na situação comunicativa que ocorre, porque o texto ele passa aquela comunicação. Já a poesia não tem essa obrigação, né? Então, ele traz a coesão, como eu falei para vocês, a clareza, né? É responsável por estabelecer a ligação lógica entre as ideias. Tem que ter a ligação. Se você tem uma ideia de fazer uma redação, você tem que ter o começo, o meio, o fim. Dentro daquela ideia, eu chegar no meio, ainda dentro dela, posso sair um pouquinho do assunto, só um pouquinho, né? Buscando um argumento. Onde eu vou buscar esse argumento? E eu não posso sair da ideia, aí eu saio um pouquinho, dando um exemplo. Aí ali no final do texto eu vou voltar à ideia central, ok? Agora onde é que eu vou buscar um argumento para um texto? Eu tenho que ler, gente, eu tenho que assistir jornais. Eu digo a vocês, leiam, pesquisem, assistam jornais, estejam por dentro dos assuntos. Se for uma redação que vier aí no Enem da vida para falar sobre as Paralimpíadas, vocês vão assistir as Paralimpíadas? Assistam para vocês ficarem por dentro, né? E poder falar. Diferenciar a Olimpíada normal das Paralimpíadas. Se o texto for para falar sobre o negacionismo em relação às vacinas, se for para falar, a redação for para falar sobre a questão da política brasileira, não é? Se o texto for para falar sobre a questão também do Afeganistão, e aí? Aí nós temos vários tipos de texto, né, pessoal? Depois a gente vai discutir a tipologia textual, trazer ela aqui para a gente resgatar esse assunto que foi dado lá atrás, tá bom? Que são os tipos de texto, ok? Aí nós temos o texto descritivo, já está dizendo, descreve, né? Eu vou fazer um texto sobre o professor Jadiel. Estamos aqui na aula do Prevup, assistindo o professor Jadiel, e ele está explicando as formas da sua disciplina, a gente entender onde o professor Jadiel está trazendo algumas técnicas e mostrando o importante da matéria, para que a gente entenda, para que a gente se sobressaia numa prova do Enem, né? Entre outras provas de vestibulares, ok? O texto descritivo, né? O texto descritivo é aquele que detalha, como está escrito aqui, é aquele que detalha. Eu já falei para vocês, mas a gente vai ali para o conteúdo. É aquele que detalha de maneira pormenorizada. O que é de maneira... Como eu já afirmei aqui, a gente vai ali para o conteúdo. O texto descritivo é aquele que detalha de maneira pormenorizada. O que quer dizer de maneira pormenorizada? Detalhadamente, nas minuciosidades, nas minúcias, contando tudo direitinho. Eu posso fazer um texto sobre a roupa que eu estou usando, eu posso fazer um texto sobre um cenário, uma paisagem, né? Eu vou descrever a Praia do Porto, aí vocês já sabem como é que vão fazer, né? Aí vocês pesquisam também, mas a ideia é legal, né? Você descrever algo, uma situação que está acontecendo em detalhes, de maneira pormenorizada, os aspectos de um determinado lugar. Olha aí, tá vendo? Como eu falei para vocês. Um acontecimento, uma pessoa, um objeto, um animal. Texto descritivo é isso aí, é descrever. Já o texto dissertativo, pessoal, é aquele que traz uma forma mais particularizada, ok? Traz com mais argumento, com mais fundamento, mais fechado,
ok? Então, como diz aqui no nosso conteúdo, é aquele mais sistemático, que procura defender uma ideia central a partir da argumentação. Então, você começa a falar sobre a política brasileira, aí você tem que ter argumentos para isso. E argumentos bem fundamentados para ficar numa estética, ok? Numa coesão e coerência completa. E ele é mais aprofundado, é mais, entendeu? Mais objetivo. O texto dissertativo, ok? Então, sendo na maioria aprofundado, como eu falei para vocês, nos assuntos propostos. E esse foi o assunto de hoje. Acho que já passei muito assunto, muita coisa numa conversa só. E vocês aí vão pesquisar. E na nossa aula, na nossa live ao vivo, a gente vai comentar aqui. Vocês vão comentar sobre essa aula, tá bom? Vocês vão colocar as ideias de vocês, certo? Também porque eu gosto do aluno participativo. Então vocês vão aí. Eu vou deixar um conteúdo, vou colocar um exercício lá, tá bom? Para vocês já irem amarrando as ideias. Para nossa aula ser só de articulação, de interação, tá bom? Você vai dizer o que você pesquisou, o que você fez. E eu vou deixar o desafio aqui de você criar um texto. Vocês vão fazer um texto, ok? Um texto descritivo, beleza? Vocês vão fazer um texto descritivo para essa aula. Vou deixar aí para vocês pensarem o que vocês vão descrever. E até a próxima. O Prevup tem o melhor para vocês. Basta você querer. Agora eu vou deixar uma mensagem. O que vocês forem fazer aí, faça, dê o seu melhor, tá bom? Dê o seu melhor com qualidade. No pouquinho que se faz, com qualidade, a gente mostra que é capaz.